Olá pessoal, tudo bem? A matéria que nós estudaremos essa semana serão expressões algébricas, tá? Lembrando que a álgebra é a parte da matemática que nós utilizamos letras para representar valores desconhecidos, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó. Observe os dois tipos de expressões matemáticas. Então a gente tem expressões numéricas que possuem apenas números. E nós temos expressões algébricas, que são aquelas expressões que possuem letras e números, tá bom? Então, nós estudaremos as expressões com letras e números. Agora, valor numérico de uma expressão algébrica. Para obter o valor numérico de uma expressão algébrica, nós faremos da seguinte maneira. Nós vamos substituir as letras pelos números dados. E depois a gente vai fazer as operações seguindo a ordem. Primeiro potenciação, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração. Aí eu coloquei aqui uma observação que quando a gente substituir as letras por números negativos, convém a utilização de parênteses. Então, por exemplo, calcular o valor numérico de 2x mais 3a para x igual a 5 e a igual a menos 4. Então, o que eu vou fazer? No lugar do x eu vou colocar 5, no lugar do a eu vou colocar menos 4. Lembrando que entre o número e a letra, quando não tiver operação, é continha de vezes, tá? Então, vai ficar, ó, tá aqui, 2 vezes o x, que é 5, mais 3 vezes o a, que eu falei aqui no exercício que era para usar menos 4. Substituir, eu fiquei com uma expressão numérica. Agora eu vou calcular normalmente. Então eu faço 2 vezes 5, que dá 10. 3 vezes menos 4 dá menos 12. Então 3 vezes menos 4, menos 12. Para tirar esses parênteses, eu fiz regrinha de sinal, mais com menos, menos. 10 tira 12, menos 2. Então o valor numérico dessa expressão é menos 2. Agora 2, x ao quadrado menos 7 vezes x mais y para x igual a 5 e y igual a menos 1. Então, aqui no lugar do x eu coloquei 5, então vai ficar 5 ao quadrado, tá aqui, menos 7 vezes 5 mais o y que é menos 1. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. 7 vezes 5, 35. E mais menos 1, eu faço regra de sinal, mais com menos, menos. Agora ficou, então, a expressão 25 menos 35, menos 1. Aqui você pode fazer na ordem que você quiser. Eu fiz 35 menos 1, devo 35, devo 1, devo 36. 25 tira 36, menos 11. Então, esse é o valor numérico dessa expressão para x igual a 5 e y igual a menos 1. Aí, a primeira atividade, vocês vão calcular o valor numérico dessas expressões. Então, por exemplo, no item A, x mais 7, para x valendo 5. Então, aqui no lugar do x, eu vou colocar 5. Então, vai ficar 5 mais 7. Então, é só somar 5 com 7, 12. Esse é o valor numérico dessa expressão. Por exemplo, vamos fazer a letra D. Então, 3x, então vai ficar 3 vezes, no lugar do x ele mandou usar 5. Então, 3 vezes 5, aí menos 2 vezes o y, que é 2. Substituir, agora eu faço a conta. 3 vezes 5, 15, menos 2 vezes 2, 4, 15 tira 4, 11. Então, esse é o valor numérico. Aí vocês vão fazer a mesma coisa para os outros itens. Agora, termo algébrico. O que é isso? Ó, termo algébrico é composto por uma parte numérica, que a gente chama de coeficiente, e por uma parte literal, que são as letras com seus expoentes. Por exemplo, nesse termo aqui, ó, 5x ao quadrado y. O coeficiente é o número 5 e a parte literal é x ao quadrado y. 7x, então o coeficiente é 7 e a parte literal é a letra x. 4/5 a ao quadrado, então o coeficiente é 4/5, a parte literal a ao quadrado. A outra aqui,
Menos 5x ao quadrado y. Então, o coeficiente menos 5, a parte literal, x ao quadrado y. AD, menos XYZ. Quando não tiver número, tá o número 1 escondidinho aqui, tá? Então, vai ficar menos 1 o coeficiente e a parte literal, XYZ. A questão número 2, vocês vão colocar qual que é o coeficiente e qual que é a parte literal. Então, por exemplo, na letra A, 3x ao quadrado, o coeficiente é 3 e a parte literal, x ao quadrado. AB, menos y, então é menos 1, né? Tem que pôr o 1 ali e a parte literal, y, tá? Agora a questão 3, ó. Escreva nos parênteses a quantidade de termos algébricos de cada expressão. O que separa um termo algébrico de outro é o sinal de mais ou menos. Então, por exemplo, ó, x mais 3y. Não tem o sinal de mais aqui? Então, você conta, ó, 1, 2 termos. Então, são 2 termos. 6xy. Como não tem nenhuma operação de mais ou menos, isso aqui é um termo só. Agora, a letra C, ó. A mais 3b mais x. Ó, eu tenho 1, 2, 3 termos aqui. Então, para as outras, vocês vão colocar a quantidade de termos. Dependendo da quantidade de termos que tem uma expressão algébrica, ela é classificada em monômio, binômio, trinômio ou polinômio. Então, monômios são expressões algébricas formadas por apenas um termo, tá? Então, quando ela tiver um termo só, o nome que ela recebe é monômio. Binômio são expressões formadas por 2 termos. Então, por exemplo, 2x mais 5n, são 2 termos aqui. Então, essa expressão é um binômio. Trinômio são expressões formadas por 3 termos. E polinômios são expressões formadas por 2 ou mais termos, tá? Então, se a expressão tiver 2 ou mais termos, a gente pode chamar de polinômio. Na questão 4, vocês vão classificar em monômio, binômio ou trinômio. Então, por exemplo, aqui na letra A, x mais y, ela não tem 2 termos? Como ela tem 2 termos, isso aqui é um binômio. A letra B, isso aqui é um termo só, AB. Então, isso é um monômio. Tá bom? Agora a gente vai estudar um pouquinho os monômios. O que são monômios semelhantes? Monômios semelhantes são aqueles que apresentam a parte literal igual. Então, a parte de letra é igual. Então, aqui na questão número 5, ó, ligue os monômios semelhantes. Então, a parte literal tem que ser igualzinha. Por exemplo, aqui, ó, 4xy. A parte literal é xy. Do lado de cá, qual que tem parte literal xy? Essa daqui. Então, vocês vão ligar. A B não, né? O segundo. X ao quadrado y é a parte literal. Ele só tem parte literal aqui. Do lado de cá, x ao quadrado y é o 5x ao quadrado y. Então, vai ligar aqui. Tá? E vocês vão olhar nos outros. E a questão número 6, assinale com x os itens que apresentam monômios semelhantes. Então, a parte literal tem que ser igual, ó. Aqui no A, parte literal x, x e x. Não tá igualzinho? Então, é monômio semelhante. A letra B é monômio semelhante? Ó, parte literal xy, xy, xy. Tá igualzinho? Então, também é. Agora, olha na letra C. A parte literal aqui é x ao cubo y. Aqui é xy ao cubo. Então, observem que no primeiro o expoente está no x e no segundo o expoente está no y. Como mudou a letra, a parte literal não é igual, então não vai ser semelhante, tá? Na D, ó, o primeiro é xy e o último é xy. Tá igual. Mas o do meio é só x, então ele vai ser semelhante? Não, tá? Então, assim, essas são as atividades dessa semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos procurar, tá bom? Boa atividade e um abração.